Olá amigos, estamos dando início a uma série de transmissões que faremos dentro dos próximos dias através destes canais. Passaremos um curso gratuito com o objetivo de nos ensinar as técnicas para o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. É um curso completamente gratuito, livre. Passamos também de forma presencial em algumas cidades. E passamos pelas redes sociais, praticamente muitas redes sociais nós passamos. E agora vamos dar início por este canal também. Então, nós somos um grupo de pessoas, voluntários, que compartilhamos os ensinamentos contidos nos 4 pilares da sabedoria: a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. O objetivo de existirmos é fazer um trabalho sobre nós, conhecer a nós mesmos. Os gregos diziam: Noce te ipsum, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Para conhecer a nós mesmos, nós precisamos estudar os 4 pilares da sabedoria. Estudar e praticar os 4 pilares. Este curso não é um curso intelectual, é um curso prático, onde cada um de nós deve fazer um trabalho. Esse trabalho é o que aprendemos neste temário. São 2 temários, um temário de 50 conferências e outro temário com 25 conferências. Estas 25 são mais aprofundadas, são mais práticas, ainda mais práticas. Então, o que é conhecer a nós mesmos? Conhecer a si mesmo é transformar totalmente a nossa psique, o nosso interior, e nos reconectar, nos religar com o nosso ser, voltar às nossas origens, voltar a nos conectar com as nossas partes internas. Se diz que o ser humano fomos expulsos do paraíso. Então essa simbologia quer dizer que nós fomos desligados das nossas partes internas. Nós somos constituídos todos por 3 partes. O corpo físico, que todos não duvidamos que temos, não temos dúvida, porque podemos ver, palpar, sentir. Isso não há questionamento. Porém, nós temos uma segunda parte, que é a nossa psique ou alma, que está constituída pelos nossos defeitos psicológicos. São 97% da nossa essência que está aprisionada nos defeitos psicológicos. Então, essa psique ou alma é de energia. O corpo físico é de matéria. Esta parte é de energia.
Já a terceira parte que temos é o espírito ou consciência, que está constituído de luz. Isso é a nossa parte imortal. Nunca desaparece, nunca se extingue. Então, para nos reconectar a essa parte, ou a essas partes, precisamos fazer um trabalho aqui no mundo físico. E é para isso que viemos. Esse é o objetivo da nossa existência. Para fazer esse trabalho de autoconhecimento, trabalho de autorrealização íntima do ser. Aí então precisamos estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Então, cada pilar desses nos ensina algo sobre o trabalho que temos que realizar. Todas as escolas, seitas, religiões têm origem nesses 4 pilares. O que acontece é que a maioria delas, ou quase 100% dessas escolas, seitas e religiões, já não ensinam os 4 pilares completos e puros, e sim ensinam talvez 1 ou 2 pilares incompletos. Outras ensinam outro pilar também incompleto. E então esse ensinamento deve ser completo para que tenha valor. Esse ensinamento só tem valor completo. Os 4 pilares e todas as práticas, todas as técnicas para que cada pessoa possa fazer um trabalho real sobre si. Então, no pilar da ciência, nós aprendemos a comprovar para não nos tornar crentes. Nós precisamos comprovar, devemos comprovar, e vamos comprovar através de muitas experiências, muitas práticas. Uma delas é o desdobramento astral consciente. Com o desdobramento astral consciente voluntário, nós podemos viajar pela 5ª dimensão, podemos avançar no tempo, podemos regredir no tempo, podemos permanecer no presente. Se nós regredirmos no tempo, nós podemos ver todos os acontecimentos passados da humanidade, dos planetas, do próprio planeta Terra. E se nós avançarmos no tempo, nesse mundo astral consciente, nós podemos ver o futuro, poderemos ver o futuro do planeta. Então, esta prática deve ser feita conscientemente. Todas as noites, cada vez que nós dormimos, nós nos desdobramos em astral. São os conhecidos ou desconhecidos sonhos. Muitas vezes nós nem recordamos dos nossos sonhos. Isto é grave. Existem pessoas que dizem que não sonham, porém sim sonham. O que acontece é que não se lembram, não recordam dos sonhos, porque a consciência está muito adormecida. Nós estamos adormecidos, a nossa consciência está adormecida. Conforme vivemos durante o dia, conforme andamos durante as horas em que estamos acordados,
será esse nível de consciência que teremos no mundo astral, na quinta dimensão. Devemos então despertar no mundo físico, procurar andar consciente, fazer as coisas conscientes. As nossas atividades devemos fazê-las conscientemente. E isto é uma prática que aprendemos neste curso. Vamos aprender a nos comportar durante as horas em que estamos acordados em estado de vigília. Vamos aprender a nos portar de forma consciente, para então isso que repercuta durante as horas em que estamos com o corpo físico dormindo, o nosso corpo astral, a nossa parte emocional continua vivendo, continua se movimentando na quinta dimensão. E assim fazemos as mesmas coisas que fazemos durante o dia, faremos durante as horas em que estamos o corpo físico adormecido. E se fizermos as nossas atividades conscientes, estaremos conscientes no mundo astral. E assim poderemos fazer o que quisermos. Podemos viajar a longínquos lugares da Terra e até fora dela. Nos astros, podemos visitar os astros. Por isso se chama desdobramento astral. E não há perigo algum em nos desdobrar em astral, pois o corpo astral permanece conectado ao corpo físico através de um cordão. Esse cordão se chama cordão de prata, também conhecido como cordão de Antakarana. Esse cordão se alonga, se estira infinitamente. E todas as sensações que o corpo físico tem aqui é transmitida, e as sensações que o corpo astral tem lá onde estiver também é transmitida ao corpo físico. Então, se alguém nos chama, se alguém nos toca, se acontece algum barulho ao nosso redor, ao redor do corpo físico, próximo ao corpo físico, esse barulho é sentido e vai chegar até o corpo astral. E assim o corpo astral retorna ao corpo físico. Se nós estivermos adormecidos, o corpo astral volta automaticamente, instantaneamente retorna ao corpo físico. Porém, se estivermos conscientes, nós podemos permanecer lá, podemos permanecer onde estivermos. Então, o desdobramento astral consciente é algo que nós devemos desenvolver. Precisamos nos desenvolver nesta prática. É uma prática natural, é um fenômeno natural e não há perigo algum. Não fomos nós que inventamos, não foi nenhum ser humano que inventou. Isto é da própria criação. O Criador nos fez assim, com esse objetivo, com o objetivo de nós conhecer todos os lugares da Terra, todos os lugares do planeta, do universo, através desta prática de desdobramento. Que estejamos adormecidos é outro caso, porém nós podemos despertar, e as práticas para o despertar são entregues neste curso. Então, também estudamos o pilar
pilar da arte. A arte nos ensina a criar. E vamos criar a nós mesmos. Criar os corpos internos, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Porém, antes, devemos regenerar o corpo físico, o corpo vital, e após criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, nós temos um princípio de corpo astral que vai servir então de semente para criarmos o corpo astral verdadeiro, o corpo astral de fogo, porque o corpo que temos, a maioria de nós temos um corpo lunar. Então criaremos o corpo astral solar para então viajar pelo universo conscientemente. E isso se faz através da energia criadora sexual. É da união de um homem e uma mulher, um polo positivo e um polo negativo, com a prática de tantrismo branco, magia sexual. Se unem o casal, porém não fornica. E é bom que se defina, que se corrija a definição de fornicação. Fornicação é derramar a energia sexual, é chegar ao orgasmo. A definição de fornicação está equivocada, está mal definida. O sexo é sagrado e é através do sexo que nós vamos criar tais corpos. E a criação de tais corpos é o que se chama esotericamente o segundo nascimento. Então, nascemos fisicamente da união sexual do nosso pai e a nossa mãe. E vamos nascer internamente, vamos nascer espiritualmente, nascer de novo com a união com um par do sexo oposto. Só é possível praticar a magia sexual entre um polo positivo e um polo negativo. Dois polos iguais é impossível. Então, neste curso, nós explicamos, entregamos todas as práticas. Esta prática também é ensinada claramente, completa, como se pratica, como se faz a transmutação. Então, a energia sexual não é derramada, não é perdida, não é usada para prazer, para diversão, e sim para o nascimento segundo. Então, se une o casal e pratica a magia sexual, o tantrismo branco, transmutando a energia ao longo da coluna vertebral, através daqueles dois cordões que circundam a coluna vertebral, que formam o caduceu de Mercúrio. Aqueles cordões se chamam Ida e Pingala. Através desses cordões, a energia sexual é transmutada e chega ao cérebro, que representa o cálice. Essa energia, sendo transmutada, vai criar os corpos internos. Vamos nascer de novo. E isso se faz através de a união sexual e com a respiração. Então, neste curso, nós explicamos claramente, completamente estas práticas. Aqui vamos ser um pouco resumidos, porém, se nos procuram no Facebook, vão nos encontrar
onde são passados vídeos mais longos e explicamos claramente. Também temos grupo no WhatsApp onde podem participar e receber todo o material. Se nos escrevem no WhatsApp que está no QR Code, podem escanear este QR Code e nos escrever, e nós enviaremos completamente gratuito os PDFs e explicações, esclarecimentos sobre todas as práticas. Então, esta prática é o que se chama alquimia. Foi ensinado na Idade Média com o nome de alquimia. Os alquimistas medievais ensinavam de forma restrita, de forma secreta, para escapar das perseguições. Todos sabemos que muitos foram mortos pela Inquisição, e a causa era por divulgar estes ensinamentos, por ter a capacidade de se desdobrar em astral, já era o suficiente para ser eliminado. Então, por esses tempos, está sendo entregue claramente, abertamente, esses ensinamentos. São ensinamentos maravilhosos, são sagrados, são para o ser humano, para aquelas pessoas que têm inquietudes espirituais, que querem saber de onde viemos e para onde vamos. Também quem somos. Vamos nos autoconhecer, saber quem somos, e vamos saber e vamos poder trilhar esse caminho conscientemente. Não porque alguém nos diga, não porque alguém deixe de dizer. Aquela pessoa que pratica esses ensinamentos trilha o caminho da autorrealização íntima do ser, o caminho dos mistérios da vida e da morte. Também estudamos o pilar da psicologia, que nos ensina a eliminar os nossos defeitos psicológicos. Através da autoobservação, nós vamos descobrir os nossos defeitos psicológicos e vamos eliminar e liberar a nossa essência. A essência está presa nos defeitos psicológicos. Ao eliminar o defeito, ao desintegrar o defeito, essa essência é liberada e vai juntar-se aos 3% que temos livre. Nós temos 3% de consciência livre e temos 97% dessa essência está aprisionada, está presa. Precisamos liberá-la. E para liberá-la, devemos morrer psicologicamente, negar a nós mesmos. São os ensinamentos do Cristo. O Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é eliminar os defeitos, eliminar o ego, negar o ego. Pegar a cruz é o sexo, é transmutar a energia sexual com um par do sexo oposto para criar os corpos existenciais superiores do ser, para nascer de novo. E segui-lo significa entregar estes ensinamentos puros, completos, sem distinção de nenhuma espécie, gratuitamente a qualquer pessoa que queira, qualquer pessoa que tenha interesse, que tenha inquietudes espirituais. São os 3 fatores para a revolução da consciência: o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. Com a morte psicológica, eliminamos o defeito
e liberamos a consciência. Essa consciência, ao estar livre, desperta e então pode conduzir as nossas ações, as nossas atitudes. As nossas atitudes, os nossos atos têm origem na nossa psique múltipla, nos eus, nos defeitos psicológicos. E, então, para liberar a consciência é preciso morrer psicologicamente. É preciso eliminar o defeito e liberar a consciência para que essa consciência desperte e possa nos comandar, que nós somos comandados pelos defeitos psicológicos. Se nós liberamos a essência passa a comandar, passa a usar a máquina humana. Então, os conflitos de toda espécie, todo tipo de conflito, tem origem na nossa psique, nos defeitos psicológicos. Então, uma pessoa entra em conflito com outra, não são as pessoas em si que estão em conflito, e sim algumas partes de uma e de outra pessoa, que são diferentes, que se conflitam, porque pensam de forma diferente. Quem pensa é o ego, um determinado defeito psicológico. Cada defeito psicológico pensa de uma forma. Então, uma pessoa entra em conflito com a outra por causa da diferença de pensamento entre um defeito e outro. Então, os conflitos entre casais, entre famílias, entre colegas de trabalho, patrão e empregado, da sociedade em geral, todos os conflitos têm origem nos defeitos psicológicos, porque cada um pensa de uma forma, cada defeito pensa de uma forma. Então as pessoas pensamos cada um de uma forma e então dá origem aos conflitos. Os conflitos entre países são todos de origem egóica, são todos de origem por interesses egóicos. Tudo tem origem nos nossos defeitos psicológicos e nós acreditamos que somos nós que estamos pensando dessa forma. Porém, quem pensa por nós são os defeitos psicológicos que manipulam a nossa máquina humana, manipulam o nosso comportamento. Então, ao eliminar um defeito psicológico que tem conflito com outra pessoa, esse conflito se extingue, porque o defeito que gerava esse conflito já não existe. E então esse conflito se extingue. Não importa se a outra pessoa não eliminou o defeito. Se uma das pessoas que estava em conflito elimina o defeito, já o conflito não existe, porque a outra pessoa já não tem com quem conflitar. Se o conflito era entre defeitos, se uma pessoa eliminou o defeito, a outra já não vai ter com quem conflitar. Então, esse trabalho é o trabalho de morte psicológica, negar a si mesmo. Iniciamos com a autoobservação, levar a atenção ao nosso interior, aos nossos centros, ao centro intelectual, ao centro motor, ao centro emocional, ao centro instintivo e ao centro sexual. Observar, que a nossa consciência observe e analise e julgue
essa atitude, um pensamento, por exemplo, nós devemos submeter às 3 peneiras de Sócrates. Se isso é bom, se isso é verdade, se isso é bom e é útil. Se não é, é porque é um pensamento de origem egóica. E assim com todos os nossos sentimentos, nossos desejos, fazer sempre essa reflexão: se isto é verdade, se isto é bom e se isto é útil. Então são as 3 peneiras de Sócrates que nos permitem filtrar, fazer uma análise, uma autoanálise, e chegada à conclusão, pedimos a morte psicológica à nossa Mãe Divina Kundalini. A Mãe Divina é uma parte do nosso ser que está em nós. Nós temos essa parte, só temos que colocar em atividade, em prática, em uso. Através da autoobservação descobrimos o defeito e com uma petição, depois de ter compreendido que é um defeito e nos arrepender de ter esse defeito, pedimos: Mãe Divina, elimine esse defeito. E a Mãe Divina vai eliminar, vai desintegrar esse defeito, e a essência que está aprisionada nesse defeito será liberada. Essa essência liberada nos concede forças, ânimos, inquietudes, fortalece a nossa compreensão, e todas as virtudes, todos os poderes estão na essência. Porém, como está presa, não se manifestam. Se nós liberamos a essência, esses poderes, essas faculdades começam a manifestar-se. E o 4º pilar é o pilar da mística, onde aprendemos a entregar esses ensinamentos de forma gratuita, de forma desinteressada, a todas as pessoas que queiram. É um trabalho voluntário. São os 3 fatores para a revolução da consciência. Para fazer esse trabalho, nós precisamos nascer, morrer e nos sacrificar pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é o trabalho de entregar esses ensinamentos gratuitamente, sem distinção de nenhum tipo, e entregar os ensinamentos completos. Os ensinamentos, como já dissemos, só têm valor completos. Se estiverem incompletos, já não servem. E é o que acontece com todas as religiões do planeta, que já não entregam um ensinamento completo, então já não serve. Os ensinamentos degeneram e precisam ser reescritos, reorganizados, e isso foi feito no século passado, por volta do ano de 1950, pelo venerável mestre Samael Aum Weor. Muito obrigado e até o próximo. Convidamos que participem do nosso grupo no WhatsApp e assistam às conferências mais completas no Facebook.